Olá, turma. Vamos falar um pouco agora sobre os números inteiros. Alguns exemplos assim bem práticos, bem comuns que nós encontramos de números inteiros estão relacionados ao uso de termômetros, né, na temperatura, com temperatura negativa, temperatura positiva, elevadores com subsolo, né, que tem andares negativos e os andares para cima na Terra, no caso, seriam positivos. Também em transações comerciais, extrato bancários. Então, os números inteiros consistem em todos os números naturais que a gente já havia estudado, de 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito, e de números negativos, abaixo de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos utilizar a reta numérica para exemplificar aqui como que funciona um número oposto e um número simétrico. Como eu identifico isso? Então, nós temos na reta numérica a origem, que é o número 0. À direita nós temos números positivos, à esquerda nós temos números negativos. O que é simétrico? Simétrico é algo que é dividido por um eixo, como nessa estrela aqui, por exemplo, o eixo verde aqui, e o que tem do lado esquerdo e do lado direito são semelhantes. Por exemplo, essa ponta aqui ela tem a mesma distância, o mesmo formato, mesma distância do centro, do eixo, que esse outro aqui. Então é simétrico. Tá? Essa outra ponta também. Essa ponta também. Então, quando eu divido algo ao meio por um eixo, pode ser na horizontal ou na vertical, e vai ter simetria dos outros dois lados. Por exemplo, se eu dividir a estrela assim, ela já não tem simetria. Né? Essa ponta aqui, por exemplo, não está nessa ponta aqui. Tá? Poderia dividir de outras formas. Poderia dividir por aqui, ó. Aí teria simetria por esse eixo, tá? Mas não é o caso. Agora, como funciona na reta? Então, por exemplo, eu venho aqui e pego o número 3. Ele está a uma distância do zero, e essa mesma distância eu encontro aqui do outro lado no menos 3. Qual é o oposto, né, o simétrico de menos 5? Ele está a uma distância do zero, da origem, e ele vai encontrar aqui no 5. Isto é, para cada número inteiro, existe um simétrico, que é ele mesmo com um sinal oposto. Então, por exemplo, qual é o oposto do 4? O oposto do 4 é o menos 4. Qual é o oposto do menos 4? É o 4, tá certo? Então vamos ver agora algumas regrinhas que são mais básicas assim para a utilização de multiplicação, para efetuar multiplicação e divisão, sem se aprofundar muito, mas só na regra mesmo. Então, em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra. Primeiro aí, se os dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Então, por exemplo, se eu multiplicar um número positivo e um outro número positivo, o resultado, o produto, será positivo. Mesma coisa para negativo. Se os dois forem negativos, então, negativo, número negativo vezes número negativo, a resposta será um número positivo. E já no segundo, se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, se eu multiplicar positivo com negativo, a resposta será negativa. E se eu multiplicar negativo com positivo, a resposta também será negativa. Tá? Vamos ver alguns exemplos agora. Nós temos aqui 8 exemplos. Tem aqui do lado uma anotaçãozinha, para a gente não esquecer da regrinha. Tem aqui positivo vezes positivo vai dar positivo, para dois números, né? Como se fossem dois números inteiros sendo multiplicados. Negativo vezes negativo dá positivo, né? Sinais iguais resultam positivo. Sinais diferentes resultam negativo. Então nós temos menos 5 vezes o 2. Esse 2 aqui não tem sinal. Seria aqui como se fosse mais 2. Se não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Então não há necessidade de inserir um sinal de positivo. A gente já sabe. Se não tem sinal, ele é positivo. Então eu tenho um número negativo vezes um número positivo. A resposta vai ser negativa. Então vai dar menos 10. Né? 5 vezes 2 dá 10. E menos com mais fica menos, como está mostrando para nós aqui. Ó. Menos com mais dá menos. Então eu tenho 10 positivo vezes o menos 3. Positivo e negativo. Negativo, 10 vezes 3, 30. Aqui nós temos dois positivos numa divisão. Tá? A regra para multiplicação e para divisão é a mesma. Nós temos aqui 20 dividido por 5 dá 4. Lembrando, os dois são positivos, a resposta é positiva, não há necessidade de eu colocar um positivo aqui do lado. Se colocar não está errado, mas não há necessidade. Divisão de multiplicação aqui de dois números negativos.
negativo e negativo, a negação da negação é uma verdade. Então, menos e menos é um positivo. Então, menos e menos fica mais, e 7 vezes 9, 63. Aqui nós temos menos 5 ao quadrado e menos 5 ao quadrado com menos 5 no parênteses. Além, claro, dos parênteses aqui, né, tornar isso aqui diferente um do outro, acontece que o menos 5 aqui está elevado ao quadrado, e aqui só o 5 está elevado ao quadrado, o sinal de menos está fora. Então fica assim, ó, menos 5 vezes 5. E menos e mais dá menos, e 5 vezes 5, 25. A resposta fica menos 25. E aqui eu tenho menos 5 ao quadrado, com o sinal de menos sendo multiplicado também. Então fica dentro do parênteses, e fica menos com menos, que dá mais 25. Essa é a diferença do uso do parênteses, tá? Quando eu tenho o parênteses aqui, eu estou incluindo o sinal de negativo na multiplicação. E aqui não. Aqui eu já tenho 3 fatores aqui para fazer a minha multiplicação. Veja que eu tenho menos, menos e menos. Eu tenho 3 vezes o menos. Quando o sinal negativo aparece em número ímpar de vezes, ele vai dar a resposta negativa. Então, menos com menos vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Então é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vai ficar menos 12. Isso é importante saber que, por exemplo, olha só. Se eu fizer assim, ó, menos 1 elevado a 100. Eu sei que 1 vezes 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 1, 100 vezes, né, que está elevado a 100, vai dar 1. Mas ele é negativo. Então ele pode dar 1 positivo ou 1 negativo. Mas como esse número aqui é par, eu sei que vai dar 1 positivo. Agora, se fosse menos 1 elevado a 99, como é ímpar o 99, eu sei que vai dar menos 1. Então é importante saber isso. Vejam bem, se eu fizer assim, ó, menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, não é? E 1 vezes 1 dá 1, então daria 1 positivo. Mas se eu colocasse aqui, ó, vezes menos 1, eu sei que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, mas ó, menos com menos dá mais, e esse mais com esse menos aqui fica menos. Então a resposta seria menos 1, já dá diferença, né? Então é importante saber. Quando o número de menos ele é par, a resposta vai ser positiva aqui, ó. Par, ó, positivo. E se for ímpar, vai dar negativo. Então vamos ver aqui. 5 vezes menos 4 dividido por menos 2. Aqui nós temos que fazer na ordem que aparece a multiplicação e depois a divisão. Se fosse a divisão aqui aparecendo primeiro, seria divisão, depois multiplicação. Na ordem, tá? Porque não tem, no peso de uma expressão, faz primeiro multiplicação e divisão. Mas, e agora? Qual que faz primeiro? Faz pela ordem, tá? E veja, eu tenho 1 positivo, 1 negativo, 2 negativos. Eu tenho um número par de negativos. Isso vai dar positivo. Veja, ó, positivo com negativo dá negativo. Esse 5 ele é positivo. Então, negativo com negativo fica positivo, tá aqui. Então, 5 vezes 4, 20. E 20 dividido por 2 dá 10. Tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima. Fiquem com Deus.